Iniciamos mais um programa Dias Melhores. Hoje vamos falar um pouquinho dos direitos do consumidor. E ninguém melhor para nos ajudar do que o advogado, especialista em direito do consumidor, Dr. Roberto Barbato. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Daniel. Boa tarde. Roberto, aqui temos muitas perguntas. Acho que direito do consumidor é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Aliás, é a nossa vida. Explica um pouquinho para a gente o que regulamenta, como é que funciona essa regulamentação, se as pessoas realmente exercem esse direito do consumidor. Daniel, muito pouco. Na verdade, assim, evoluiu muito. Tanto o consumidor evoluiu muito, como também o fornecedor evoluiu muito. O Código do Consumidor é de 1990. Uma lei, ela ainda é um pouco nova, embora colocamos aí que um bom tempo, mas como a gente ainda tem muito juiz, ainda tem muita gente que era anterior ao Código do Consumidor, algumas pessoas têm a dificuldade de lidar com ele. E o público, a população, é a mesma coisa. Então, hoje em dia você vê que os fornecedores criaram saques. Então, quem imaginava que antigamente ia ter um lugar para você ligar e fazer suas reclamações, você reivindicar alguma coisa. Então, hoje, além do consumidor buscar um pouco mais, hoje o consumidor às vezes nos leva um contrato para verificar antes de assinar. Ele faz aquela cotação de preço, ele pede para alguém colocar atrás a nota fiscal, se tem de uma garantia ou não. Então, hoje em dia tem evoluído bastante, tanto o consumidor como o fornecedor também. Legal, interessante. E uma questão, acho que muitas vezes surgem novidades, digamos assim. E aí me bate a pergunta, consumidor seria só a pessoa física ou a pessoa jurídica também é considerado consumidor? Ou tem situações que sim, outras situações que não? Na definição, inclusive, no próprio código, ele define o consumidor como a pessoa física ou jurídica que ela é destinatário final, ela é consumidor final de um produto. Então, o fornecedor, ele às vezes, a pessoa jurídica, ela também contrata um serviço de telefonia, ela contrata algumas coisas, ela só não pode, ela não é qualificada como consumidor quando ela utiliza daquela matéria que ela está comprando como algum insumo para ela modificar, vender, repassar, daí ela não é consumidora. Então, mas a pessoa jurídica também é considerada consumidora em muitos casos. Então ela pode figurar aí nos dois polos, ela tanto é consumidor como também ela pode ser... Exatamente. Ela pode ser cobrada por um consumidor. Exatamente. Então, eu acho que até por isso, Daniel, que elas acabaram que hoje em dia as empresas também veem o lado delas. Então, como elas sofrem às vezes como consumidor, então como fornecedor, eu acho que às vezes elas também se colocam no lugar do consumidor. E essas relações de consumo, Roberto, elas evoluíram? Você vê assim que é algo gradativo ou a gente estagnou, está no momento... Porque o código, ele prevê algumas situações que são interessantes. É uma lei que você fala, olha, se aplicada na prática, existem mecanismos. É necessário evolução? No seu ponto de vista, é necessária evolução dessa legislação? As pessoas exercem mesmo e o direito realmente é respeitado? Então, voltamos um pouquinho no que eu estava te falando na parte do nosso judiciário, né? Por ser ainda uma lei nova, eu acredito que ela ainda tem a evoluir muito, mas eu acredito que ela especificamente não precisa de muita alteração. O que a gente precisa realmente é alterar um pouquinho a cabeça dos magistrados, dos nossos juízes, que têm, hoje em dia, contemplado bastante o Código do Consumidor. Porque, na verdade, o Código do Consumidor ele vem nortear algumas relações mais de contratos, de consumo, que antigamente existia legislação para isso. O Código Civil previa, o contrato faz lei entre as partes, você assinou o contrato, o que está no papel, o que você vai fazer. Então era uma lei muito abrangente, ela era muito genérica. Hoje em dia o Código do Consumidor, então ele coloca os problemas de contrato, ele coloca os problemas que você vai encontrar, ele coloca... a maioria de soluções dos problemas encontrados, e o que eu acho que um dos principais nortes do Código de Defesa do Consumidor é que ele tenta equilibrar o contrato. Vamos colocar o seguinte, hoje em dia a pessoa que compra um carro, compra um telefone, você compra uma multinacional que tem lá um poderio econômico muito grande, e o consumidor é uma formiguinha lá na relação. Então a gente chama, né, o nosso juridiquês fala que eles são os vulneráveis. Ele é hipossuficiente, ele não tem características
Ele não pode, na verdade ele até pode, mas ele não sabe analisar um contrato, ele às vezes não sabe verificar se aqueles termos que estão no contrato estão dando um direito para ele, estão tirando um direito dele. Então essa equiparação no contrato, o Código do Consumidor, ele vem melhorando a cada dia, com os nossos juízes sentenciando a favor do consumidor, os fornecedores estão melhorando também. Então eu acho que vai evoluir, ainda tem muito a evoluir, mas eu acho que ele é um código bem completo. Claro que como toda legislação merece, né, de vez em quando Reparos, uma correçãozinha, mas é um código muito bom. E até nesse sentido, Roberto, às vezes surgem dúvidas também com relação ao munícipe postular alguma coisa em relação a uma administração pública. Porque a gente fala de direito do consumidor, fala consumidor ou a pessoa buscando algo de uma empresa. Existe a possibilidade de buscar algo em razão de uma administração pública em si? Até existe, mas na parte de concessão, quando tem alguma concessão, quando você vai contratar, por exemplo, uma passagem de ônibus que você está pagando por um serviço que está sendo feito, mas as pessoas às vezes confundem muito com o imposto, com uma taxa, que na verdade a taxa, o imposto, ela não te dá um bem, não te dá um consumo, ela te dá um direito de utilizar alguma coisa. Então o Código do Consumidor, pelo menos ao meu entender, não. Embora nós tenhamos muitos juristas, né, aí que até tem algumas teses de que o governo, o município, eles têm algumas relações de consumo mais próprias, mas quem sabe isso aí avança um pouco mais para frente. É uma tese, né? Tudo Sim. no campo da tese. Aliás, direito vive de teses, com certeza, né? Com e certeza. cabe interpretação e evolução também, Sim, né? O próprio Código do Consumidor, eu falo para você porque assim, eu também sou novo, tanto quanto o Código do Consumidor, eu também sou novo. Quando eu comecei a advogar em 2001, tínhamos vários problemas que já existiam daquela época, que tínhamos soluções diferentíssimas que a gente encontra hoje. Problemas de plano de saúde, que eu atuo bastante na área de plano de saúde, problemas bancários. Então, antigamente, o próprio legislador, o próprio judiciário, ele via uma relação um pouco mais menos flexível, ele via aquilo, não, assinou, tem que colocar no papel, Acabou. É isso e pronto. Então, hoje em dia, houve uma evolução muito grande com relação a isso. E o consumidor, de uma certa forma, ele está num patamar de inferioridade, então ele tem que ser, de uma certa forma, também privilegiado. Exatamente. Né, então, é exatamente isso. Uma das coisas que o código contempla é isso mesmo. É o consumidor como vulnerável, ele se torna um hipossuficiente, e é aí que ele tem que ter a proteção. O código foi feito para proteger ele como vulnerável. E, Roberto, você falou de planos de saúde, de bancos. Eu acho que deve existir um ranking de quem mais viola os direitos do consumidor. Você sabe mais ou menos falar pra gente quem lidera ou quem tá nesse meio? O que eu acompanho bastante a matéria, né, das relações jurídicas de consumo. Então eu acompanho as matérias que saem do pessoal do Procon. O que mais tem hoje em dia ainda, eu acredito que seja a telefonia. Né? Eu acho que até pela grande quantidade de pessoas que se utilizam desse serviço. Convênio médico. Tem bastante, principalmente em nossa cidade aqui, São Caetano, por ser uma cidade privilegiada, existe, né? Saímos agora aí com os nossos índices de desenvolvimento humano, que mais uma vez ficamos à frente das nossas outras cidades aí. Então isso também acaba que a população de São Caetano ela tem mais condições de ter um convênio, um plano de saúde. Então São Caetano especificamente tem muito plano de saúde. E plano de saúde dá bastante trabalho, Daniel. Eles ainda, eu acredito que dos fornecedores pontuais, que vamos colocar bancos, telefonia, o próprio plano de saúde, eu acredito que o que menos evoluiu é o plano de saúde. Eu acredito que o que menos evoluiu. Eles, eu acho que são os que menos se preocupam evoluir, com né? o nosso consumidor. E você falou do Procon. É difícil entender se o Procon realmente atua de forma efetiva, porque não é um juiz. Ele não tem o direito de ir lá e impor nada. Qual é o trabalho do Procon? É interessante procurar o Procon ou vai no judiciário direto, busca um advogado? Não, é bem interessante. Inclusive o nosso Procon aqui da nossa cidade é um Procon bem atuante, já era há alguns anos. E ele também, o Procon de São Caetano, evoluiu muito.
Nós temos lá hoje em dia comandando o PROCON a doutora Jennifer, que é uma amigona nossa, e ela, pela nossa municipalidade hoje, pela inclusive os entendimentos do nosso atual prefeito, ele abriu um pouco também para que a fiscalização atuasse um pouco mais. Na verdade, o PROCON, existe a Fundação PROCON São Paulo, que ela faz as parcerias e os convênios com os municípios, e os municípios eles têm algumas coisas que eles podem fazer, mas eles estão vinculados à fundação. E uma briga do PROCON de São Caetano sempre foi querer atuar um pouco mais, fiscalizar, aplicar multas. E eu estive esses tempos atrás conversando com a Jennifer, hoje em dia o PROCON está atuando bastante. Porque o PROCON realmente ele é a esfera administrativa. Ele não tem o poder, infelizmente, de impor, dar uma sentença, aquela sentença ser auto-aplicável, levar para o judiciário, executar aquilo no judiciário. Mas o PROCON resolve muita coisa. A pessoa, eu assim, boa parte dos meus clientes que vão ao escritório com algumas demandas, eu peço para que primeiro vão ao PROCON, tente resolver administrativamente, porque muitas coisas se esgotam lá. Eles são notificados, eles têm um prazo para responder. Às vezes é marcada uma audiência de conciliação, o PROCON realiza audiências conciliatórias, e daí o termo de audiência de conciliação você pode executar. Interessante, Roberto. E como a gente falou do PROCON, fica no Atende Fácil, né? Isso. Acho que a produção pode colocar para a gente o endereço, tudo direitinho, para que as pessoas consultem ou vão buscar os seus direitos. Deve ter algum telefone também. Se a produção encontrar, por favor, coloca no vídeo para que as pessoas consultem. E, Roberto, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Eu moro num país bonito por natureza. A onça, o papagaio, o tucano são parte das florestas. Sem elas, o Brasil vai ficar cada vez menos parecido com o Brasil que a gente conhece. Meu nome é Otávio Miller, sou ator e eu também apoio a lei do desmatamento zero. Assine também. Na Santa Vaidade você encontra aromatizadores de ambiente e perfumes para o seu carro. São diversas fragrâncias produzidas com óleos naturais e com base na aromaterapia, além de uma linha completa de perfumes nacionais e importados. Você pode parcelar suas compras em até 4 vezes no cartão e tem convênio com a Aresme. Santa Vaidade, Rua Manuel Coelho, 346, Centro, São Caetano. Estamos de volta com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Roberto Barbato. Nós estamos tratando aqui, doutor, algumas questões relacionadas ao nosso dia a dia que todo mundo tem interesse de saber, é consumidor, né? Como nós falamos aqui. E aí muitas perguntas surgem de internautas. Aliás, os internautas também continuem mandando perguntas, sugestões de programas, porque é aí que faz o nosso programa. São as perguntas, são as sugestões de pauta que fazem o nosso programa. Então, doutor, tem uma pergunta da Elisa Duarte, de Santo André. Ela fala o seguinte: comprei um colchão e logo após a entrega percebi que estava com defeito. Voltei à loja e a vendedora me disse que não poderia fazer nada, que deveria contratar o fabricante. Agora está um jogo de empurra-empurra. O que ela pode fazer nessa situação? Começamos os problemas, né? Na verdade, como eu te falei, tudo a gente consegue uma relação de consumo. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta realmente é o problema de garantia. Nesse caso da Elisa, né? No caso da Elisa, o produto durável, que é aquele produto que ele não se perece, que é um produto de maior durabilidade, ele tem 90 dias de garantia legal. Normalmente as empresas até dão um pouco mais, viu, Elisa, de garantia, mas isso tem que constar em nota fiscal. Além dos 90 dias, se você tiver qualquer garantia da fábrica, da loja ou de quem quer que seja, ela tem que constar em nota fiscal ou num contrato que tenha sido feito com a empresa. O primeiro passo realmente é procurar a loja, né, que a loja faz essa intermediação, mas a garantia do produto ela é do fornecedor, é do fabricante. Então, se ela estiver dentro do prazo de 90 dias, caso ela não tenha uma garantia maior do que essa, ela deve contatar realmente o fornecedor através da loja. Muitas lojas hoje em dia elas fazem essa intermediação, né? Elas tentam captar, elas tentam adquirir o cliente, deixar o cliente satisfeito. Cativar, né? Uma forma de cativar. Exatamente. Depois o parente vai precisar, vai levar lá. Eu costumo dizer, Daniel, uma outra coisa. Não existe fornecedor ruim, né? Problemas, todos eles enfrentam. A diferença entre um bom e um mau, mas aquele péssimo fornecedor, é aquele lá que não resolve nada.
O problema, quando aparece pra gente tem que buscar uma forma de resolver. Às vezes você vai trocar, às vezes você vai consertar, às vezes a pessoa tá até um pouquinho fora da garantia, mas por uma relação amigável, né? Uma coisa amistosa. Vamos lá, vamos trocar. Conquistar, é cativar o cliente. Exatamente. E quando esse tipo de coisa acontece em grandes redes? A pessoa é obrigada a ir na loja, ou obrigada não, porque você falou que é o fornecedor, mas ela é aconselhável que ela busque a loja onde ela comprou, ela pode ir em qualquer loja da rede? As grandes redes, a pessoa, o cupom fiscal, ela pode ir em qualquer loja da rede. É bom, claro, voltar àquela que ela comprou, porque às vezes, embora hoje em dia todas as redes tenham mais ou menos os mesmos produtos, às vezes você vai numa outra loja da rede que não tem aquele produto específico. E às vezes a pessoa quer aquele mesmo produto, não quer trocar por outra coisa, não quer o dinheiro de volta. É importante ela buscar, mas ela pode realmente pegar uma grande rede aí, comprou numa cidade vizinha, ela pode vir na cidade dela, ela tem o mesmo direito, vale a pena procurar. Essas grandes redes hoje em dia, elas têm os saques, elas têm os centros de atendimento do cliente, eles funcionam, e caso não funcione, como o caso da Elisa que perguntou pra gente, eu acho que ela devia procurar o Procon de Santo André, que esse é um caso que normalmente o Procon acaba resolvendo, porque às vezes o que falta é uma forcinha, um empurrãozinho de um órgão realmente que imponha um pouco de respeito. Entendi. E tem algumas questões assim, são teóricas, mas são importantes porque são dúvidas que surgem no dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa fez a compra de um produto. Ela só pode trocar se houver algum defeito ou se ela se sentir insatisfeita com o produto. Existe no Código Consumidor também, Daniel, o prazo de arrependimento de 7 dias, né? Esse prazo ele foi criado principalmente para as compras que são feitas fora do estabelecimento comercial. Às vezes a pessoa faz uma compra por telefone e de repente a hora que ela olha aquele produto não é o que ela queria. Dentro do prazo de arrependimento de 7 dias, ela pode desfazer a compra dela, tá? Agora, fora esse prazo de arrependimento de 7 dias, daí não tem realmente o que fazer. Daí, se não gostou, ou fica com ele, se tiver algum defeito, daí procura dentro da garantia. Entendi. E o nosso programa é veiculado pela internet, e a internet também tem uma certa relação de consumo. Com certeza. Existe uma troca diferenciada, ou até a questão do arrependimento, em relações firmadas pela internet? Funciona da mesma forma. Hoje em dia, os nossos legisladores aí estão procurando buscar algumas formas, algumas legislações específicas para a internet, né? Até porque hoje em dia a internet ela tem muitos sites que eles não são nacionais, então às vezes você tem dificuldade de localizar o fabricante ou mesmo até o vendedor. Então a pessoa tem que, quando ela vai comprar alguma coisa num supermercado, numa loja, normalmente ela toma certos cuidados. E às vezes pela internet ela não toma esses certos cuidados. Quando você vai, por exemplo, uma pessoa que vai comprar um apartamento, um imóvel, ele vai ver se a construtora ela entrega, se a construtora tem problema. Então, quando a pessoa for fazer uma compra na internet, mesmo que seja de pequeno valor, procura. Temos vários sites hoje em dia aí que você faz reclamações, tem as reclamações online, reclamações que são respondidas ou não. Procura ver se aquele site que você está comprando, ele entrega, quando tem um problema ele resolve, porque às vezes tem um problema dele lá, mas ele resolveu. Como eu falei para você, o bom fornecedor é aquele que quando aparece o problema, ele resolve. Então a compra na internet ela tem se tornado hoje em dia o carro-chefe de muitas empresas aí, né? E tanto que eu acho que hoje o setor que mais se investe é na compra pela internet. Sim. Né? Então tem isso e hoje em dia tem até as ferramentas pro próprio consumidor. Entrando nesse assunto, redes sociais, eu vejo como uma arma para o consumidor. Isso é um incômodo também para as empresas? Com certeza, Daniel. Eu te falo o seguinte, as empresas hoje elas têm departamentos para cuidar da imagem da empresa, principalmente na internet. Muitas pessoas que devem estar nos assistindo aqui agora devem ter já feito alguma reclamação naqueles sites que você posta a sua reclamação, posta o seu descontentamento e às vezes em menos de hora a pessoa recebe um contato da empresa
para de repente verificar se pode fazer alguma coisa, se pode resolver aquele problema, se pode verificar alguma forma de amenizar algum problema encontrado. Então hoje o consumidor tem que usar isso também a seu favor. Hoje em dia antigamente aquele negócio que a pessoa falava, eu vou levar para a imprensa, hoje em dia tá super fácil. Eu vou pôr no Facebook, Exato, né? A pessoa põe um vídeo, põe no Facebook, põe um vídeo, põe no YouTube. Então as empresas normalmente elas se incomodam muito com isso, a imagem da empresa, né? O nome da empresa. Então eles têm feito bastante esse trabalho. É um trabalho bem preventivo das empresas, né? E é uma arma também para o consumidor, né? Com certeza. Aliás, não só para os consumidores, a gente vê as manifestações. Com certeza. Que tiveram origem nas redes sociais. Exatamente. E temos mais perguntas de internautas. Aqui é o Carlos Proença de São Caetano. Ele pergunta o seguinte: fui negativado por uma dívida, porém nunca recebi aviso ou qualquer informação sobre a mesma. O que devo fazer? Como ele chama? Carlos, né? Carlos Proença de São Caetano. Carlos, você está negativado por uma dívida que você desconhece. O primeiro passo que você tem que fazer é tirar uma certidão lá para você conhecer o nome de quem te negativou, tentar um primeiro contato com essa empresa para verificar, às vezes é um erro, mas muitas vezes, infelizmente, existem muitas fraudes. Hoje em dia, alguém que tem alguns seus dados pessoais consegue forjar, fraudar um documento e contratar alguma coisa no seu nome. Infelizmente, tem acontecido muito. Se por acaso for esse o problema do Carlos, daí o Carlos vai ter que procurar o Poder Judiciário, não tem jeito. Ele vai ter que impetrar com uma ação judicial, né? Para mostrar que ele não é a pessoa que fez essa contratação, que deu margem a essa dívida. Na verdade, um outro princípio que também é muito favorável ao consumidor do Código do Consumidor é a inversão do ônus da prova, né, Daniel? O que é isso para a pessoa que está assistindo a gente? Quando você entra com um processo, você tem que provar todo o seu direito. Você tem que provar que você está correto, provar que você fez, provar que você não fez. O consumidor, ele tem esse benefício que ele vai informar o juiz que ele não fez, o porquê ele não fez, e quem tem que provar que ele fez é o fornecedor. O juiz tem dado muito essa inversão do ônus da prova. Muito bom. Então, isso é uma regra do Código de Defesa do Consumidor, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. E eu vejo muito aplicado, e até, doutor, dando um exemplo, sou uma prova viva, e Carlos, também para você, em uma determinada oportunidade eu fui abrir conta em um banco e me veio uma negativação. E eu vou até falar o nome da empresa, é Banco IB. Eu olhei, mas Banco IB, eu nem sabia o que era Banco IB. Peguei os documentos e fui no Banco IB. Chegou lá, a moça falou assim, não, doutor, o senhor vai ter que pagar. Eu falei, mas eu não fiz nada disso, deixa eu ver os documentos. Não vai ver os documentos. Tudo bem, entrei com uma ação judicial, vieram os documentos, a assinatura totalmente bagunçada, não tinha nada a ver com a minha assinatura. Então, quer dizer, alguém pegou meu documento, foi numa loja de departamento, Exatamente. Fez a compra e eu que tinha que pagar o pato. Exatamente. Só que a questão é a forma com que eu fui tratado. Se a pessoa falasse, olha, então faz o seguinte, eu vou averiguar. A gente vai averiguar, vai fazer uma análise de se você realmente comprou ou não. Mas não teve nada disso. Simplesmente ele impôs e falou, você vai pagar e acabou. Pronto. Além de ter que excluir a negativação, eles tiveram que me pagar uma indenização. Então é para você consumidor, para que fique atento. Se acontecer coisas desse tipo, que para mim é revoltante, como eu fui vítima disso, com certeza, é revoltante. Se acontecer, eu acho que você tem que buscar o seu direito sim, procure um advogado. Isso é muito importante, a gente tem que fazer valer nossos direitos. Daniel, e isso tem dado muito dano moral, viu, Daniel? Tem dado muito dano moral a conduta de bancos com esse nome dessa empresa que você falou aí. Ela tem alguns contratos com algumas grandes empresas que eles dão cartões de crédito para a pessoa fazer compra naquelas empresas. E pelo menos assim que a gente tem visto no judiciário, é um dos lugares mais fáceis de se forjar alguma coisa. As pessoas que dão crédito, que acabam concedendo o cartão, que acabam aprovando um crédito para compra, não tem tomado todas as precauções, não tem verificado. Às vezes o documento você olha para ele assim, ele é mais fino que uma folha de seda, e eles acabam aceitando. Então, a pessoa deve realmente, nesse caso, procurar o Poder Judiciário, procurar um advogado. Dependendo do valor da causa, a pessoa consegue até pelo Juizado Especial Civil, que ela não precisa de advogado, Sim. Até 20 salários mínimos ela pode abrir mão do advogado, mas é sempre bom. Consulte um advogado, veja se você tem direito, e isso vale a pena, sim.
É interessante. E tem mais uma pergunta, é da Elisângela Gomes, de São Caetano também. A construtora não me entregou o imóvel que comprei na planta no prazo e ainda está querendo cobrar o condomínio. Isso é legal? Não, Elisângela, o condomínio ele só é permitido a cobrança a partir da entrega de chaves. A partir da entrega de chaves que você vai se tornar proprietário do condomínio e você vai gerar as suas obrigações como condômina daquilo que você contratou. Temos, pela nossa região aqui também, Daniel, pela nossa expansão imobiliária, vieram muitas construtoras também não tão renomadas e não tão sérias para a nossa região, né? Então temos tido bastante problema com relação a isso. Prazo que não é cumprido, quando eles querem fazer a entrega de chaves, querem entregar alguma coisa bem diferente daquilo que foi contratado, a pessoa não deve assinar, a pessoa deve colocar todas as ressalvas que ela tem. Olha, eu contratei, era para ter tal tamanho e não tem, a sacada era para ser de tal tamanho e não é, era para ter tal acabamento e não tem. Não aceite. Vá, brigue. Isso também é motivo hoje em dia de indenização do Poder Judiciário. Sim. A pessoa, às vezes, ela casa com uma data que é programada de entrega para que ela receba o imóvel, receba a mobília e case tranquilamente. Hoje em dia, às vezes, a pessoa tem que morar na casa dos pais, tem que alugar algum imóvel e todos esses danos que ela tiver são passíveis de reembolso. E aqui nessa pergunta que ela faz, já tem dois problemas. Primeiro, o apartamento não foi entregue. Sim. Ela pode também, de uma certa forma, executar ou entrar com uma ação pelo atraso na entrega do apartamento, porque existe um prazo, até um prazo de atraso. Normalmente os contratos prevêem. Extrapolando este prazo, existe uma penalidade? Ele também se enquadra na questão do consumidor? Se enquadra sim, Daniel. Inclusive, temos julgados recentes que o próprio prazo, que normalmente é de 6 meses, que as construtoras colocam em contrato, que elas podem atrasar devido a N fatores, caso não hajam esses N fatores, hoje em dia se tornou, na verdade, uma praxe, né? Esses 6 meses acabam incorporando o prazo, porque quase ninguém entrega naquele prazo. Então, hoje em dia, os juízes têm estipulado multa. Da mesma forma que o consumidor tem multa quando paga a prestação fora do dia, as construtoras também têm recebido multas por atraso nesses pagamentos. É importante, nessas entregas de imóveis. É importante porque eu conheço, eu vivenciei situações, eu conheço clientes, já tive clientes nessa situação, onde praticamente comprou o imóvel, todo o valor que tinha, custeou com aquilo e está sem receber até hoje. Isso eu estou falando de 1 ano, 2 anos. E aí você vai buscar, a construtora não tem bens, ou os sócios, ou não sei o que lá, e aí vira uma bagunça e é triste. É triste. E a gente, muitas vezes, até o próprio cliente, ele exige uma coisa mais impositiva, mais forte. Imediata, né? Mas, infelizmente, a gente não tem. Por isso que eu falei para você o seguinte, Daniel. O importante é a pessoa, quando ela vai contratar alguma coisa, ela realmente verificar, ver a procedência. Vai comprar um imóvel, vê se aquela construtora teve algum imóvel na região, se ela entregou no prazo, se ela não entregou, se ela entregou com problema. Hoje em dia, vamos voltar na rede social, tem tanto condomínio que abre lá um grupo do condomínio X. O nosso condomínio quando foi entregue com atraso, foi entregue com problema, foi entregue com... Então, vai procurar a construtora, vai verificar, pega o contrato, leva para um advogado dar uma olhada antes de assinar. É direito do consumidor ter a informação, ter direito de verificar o contrato. Pega o contrato, leva para um advogado. É lógico que o contrato não exime que tenha um problema, mas caso apareça o problema, você vê se está no contrato especificado o que vai ser feito, o que você pode fazer, se você pode agir com uma certa presteza ou não. Então vale a pena isso. Te dá uma segurança maior, né? E acho que até investigar também a própria empresa. Você vai comprar, não compra de qualquer um. Analisa direitinho, vê se no mercado não teve outras situações parecidas. Da mesma forma que eles avaliam o nosso crédito, acho que a gente também tem que avaliar a credibilidade, né? Então acho que isso a gente tem que fazer. Roberto, o campo é vasto, muitas dúvidas surgem, dúvidas minhas, os internautas têm várias perguntas aqui. Desculpa os internautas que a gente não conseguiu ler todas as perguntas, é que o assunto é realmente muito interessante. Fica aqui o convite para um próximo programa. Com certeza. Foi muito legal, muito interessante mesmo, muitas questões para a gente dividir com os internautas e um minutinho para você dar as suas considerações finais. Eu agradeço, Daniel, o pessoal da produção todo que nos convidou para vir aqui hoje, falar um pouco desse tema que advogado já fala bastante, quando gosta do assunto fala mais ainda, né? Verdade.
Então, com certeza, quando você precisar, quando você quiser, pode me chamar. Se surgirem na produção algumas perguntas, algumas questões, quiserem me passar, me encaminha que eu respondo pro nosso internauta, né, que nos assiste aí. E agradeço a vocês pelo espaço para vir aqui. Na verdade, faz parte do serviço do advogado, né? Sim. Precisamos informar, precisamos nos colocar à disposição e estamos à disposição de vocês. A gente que agradece, Roberto. Obrigado. Bom, encerramos mais um programa Dias Melhores. Estamos na próxima semana, toda segunda-feira, às 15h30, prestando serviços, comunicando os internautas. Obrigado, um abraço, até mais.